Bom dia, feliz quinta-feira a todos. Uma semana a mais para o nosso Evangelho. Hoje é 15 de outubro de 2020. Estamos no capítulo 3 e hoje vamos falar sobre a progressão dos mundos. Então, vou fazer a nossa prece inicial e em seguida já passamos para a leitura. Pedindo a todos, então, que fechem os seus olhos para, por um instante, ainda que por poucos minutos, a gente conseguir olhar para dentro, fazer esse exercício de olhar para dentro da gente. E olhar para dentro da gente significa tentar sentir o nosso coração, nos conectarmos com ele, para pouco a pouco a gente percebendo essa conexão que existe, que muitas vezes a gente deixou de lado por falta de tempo, por falta de amor próprio, por falta de amor aos outros e por falta de condição, de não ter nunca nos dado conta dessa conexão tão linda e tão rápida que nós mesmos temos com nós mesmos para as respostas que está dentro da gente. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, esperando que a leitura de hoje seja importante para todos nós, que aprendamos um dia a mais. E então, humildemente, pedimos autorização para começar o nosso Evangelho no lar de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Vou botar aqui nossa leitura. Progressão dos mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos, pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais evoluído. Pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos evoluem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para a sua constituição, poderia vê-lo percorrer uma escala incessantemente progressiva, por meio de níveis imperceptíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes um lugar mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim seguem, paralelamente, o progresso do homem e o dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais e o das formas de habitação, pois nada fica estacionário na criação. Como esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna de seu poder a ideia que concentra a sua solicitude, a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, nesse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então os homens serão felizes, pois a lei de Deus nele reinará. Oba, não vejo a hora. Tá apressada, né, Mar? Tô. E nem sabe se vai chegar, né? Nem sabe se já tá pronta. É uma lei. É assim, não sei se na próxima encarnação, tá dizendo, né? Ah, não, na próxima não, credo. Muitos evangelhos ainda vamos ter que fazer. A transição, ela é lenta, né? Não é que ela já começou faz tempo.
Aí ela também não acaba agora. Então ela faz parte da transformação que acontece em cada um de nós, né? Nosso planeta ainda é meio cego. Sim. Tá andando, né? Tá caminhando. É como aquela viseira de cavalo, né? Que antigamente os cavalos usavam nas ruas. A gente ainda é dessa geração, pelo menos eu. Sim. Eu ainda cresci infelizmente, com carroças e cavalos nas ruas, né? E aí, lembra que ele usava aquela viseira, né? Para não ver nada muito que tinha ao redor, para não se assustar. Mais ou Muito. menos assim a gente vai indo, né? A gente vai tirando aquilo, né? Pouco a pouco e vai tendo uma visão muito mais ampla É uma visão limitada, né? da nossa situação e então para chegar ali nós vamos ter que já estar sem essa venda, né? Parcial. É verdade. Mas assim, é muito interessante a lei do progresso, é porque assim, a gente tem a ideia desse progresso de chegar nos mundos felizes de uma vez só, né? O progresso ele acontece todo dia, é uma lei. Ou você progride, né? Ou vai pela dor, ou vai pelo amor, mas vai. É, Então, o tempo todo a gente é convidado. Não tem como. Quando se fala de leis, né? As leis que existem, né? Que são leis divinas, a qual a gente está submetido, não tem para onde correr. É por isso que disse, todo mundo está fadado a esse progresso. E a Terra, assim como é, nós como estamos progredindo, mas a gente não. Acho que assim, muitas vezes a gente não reconhece, porque quando a gente reencarna, a gente tem uma meta de crescimento, né? E a sim. gente fica julgando o outro, né? Geralmente a gente fica julgando e condenando o outro. Eu lembro que muitas vezes que fazia palestra, estudos lá no Brasil, a gente fazia muitas reflexões nesse sentido. Que você não sabe, enquanto você está aqui incomodado com o outro progrediu e você tá estagnado, porque você já trazia alguma consciência, vamos supor, e você não está fazendo nada. E o outro já vinha de um estágio mais difícil, e ele já se transformou, ele nessa vida já fez o que tinha que fazer, só no seu julgamento que ele não fez. E no lugar de você se preocupar com você, você está preocupado com o outro que já avançou ali, né? E a gente não sabe. Porque é inerente à história de cada um tem algo para trabalhar. Igual que eu gosto de fazer a comparativa de que a nossa vida ela é feita de fases, tipo as fases do joguinho, né, de computador, ou enfim, joguinho que a gente vai passando fases. A, as encarnações, a nossa melhora seria como um bebê que começa a caminhar, né? É difícil ele pular uma fase, né? O bebê, ele não vai sair daquela situação onde ele nem senta para correr na rua, Não tem né? nem cultura, né? É Tem nem- tudo gradual, ele não teria nem condição, exato, vai tudo num processo, né? O bebê fica aqueles 2, 3 meses ali deitado, nem senta direito, aí a coluna toma uma postura mais forte, ele já consegue sentar, daí pouco a pouco ele vai se arrastando. Claro que tem bebês, e como a gente pode fazer a mesma comparação, já gatinha com uma perna meio levantada, já meio que gatinha caminhando. Estava mais preparado, né? Então, vai ter alguns de nós que vamos conseguir pular algumas etapas um pouquinho mais rápido que outros. Apressar, né? Não é nem pular, é apressar, né? Acelerar, né? Nesse sentido, que não é nem. E Não é vai nem- ter aqueles bebezinhos, que vão ser alguns de nós, que não caminham ainda com 1 ano e meio, 2 anos de idade, já não caminham, né? Pois é, dependendo da insegurança, né? Porque a menos que não tenha nenhuma dificuldade fisiológica, não era para acontecer, mas acontece, não dá pra, é porque o bebê, por exemplo, se o bebê tem um pai ou uma mãe muito medroso, né? Então, por exemplo, Rápido mais. a minha irmã caçula foi para o hospital com 2, 3 meses, ela tinha um intestino solto. E os médicos não identificavam, então ela começou a vomitar, foi para o hospital, fez as 2 cirurgias antes, quase morre. E eles só descobriram depois, né? Então, tinha um lampejo divino, né? Na hora certa, para que ela não desencarnasse. E quando ela vem para casa, você imagina o tamanho do pavor dos pais, né? Ela ainda tinha 3, 4 meses, eu acho. 3, 4. Então, era fácil que ela ainda ia engatinhar. E meu pai não botava ela no chão por nada nessa vida. Claro. Entendeu? Então, assim, como que Obrigada, engatia, segurança. né? Então, nosso desenvolvimento depende do que a gente vai encontrar,
nesse ambiente de como a gente vai enfrentar. Óbvio que depois você volta, mas eu lembro muito bem, ela não podia ficar no chão, você tinha que botar uma proteção, então era assim, era muito super protegido. Eu acredito, não lembro da Thaís ter engatinhado, não. Eu lembro que ela já andou, porque o corpo se formou a um ponto, né? Que ela não foi para o chão, então ela não aprendeu a engatinhar, mas ela não perdeu a capacidade. Porque essa coisa da lei do progresso, ela é muito interessante, porque ninguém regride. Uhum. A gente vive se reclamando, esculhambando com a gente mesmo, né? Com as coisas, como se a gente errasse muito, mas a gente erra muito menos do que antes. Né? Você tá no mínimo estacionado, mas você não regride. Sim. Né? E a gente vive se tratando e considerando os processos da gente como se a gente tivesse atrasado. Né? Como se a gente estivesse errando, como se... Não, a gente cai porque é uma parte do processo que não está trabalhada. Não é porque a gente está regredindo, não. O povo diz, mas agora eu vi, mas eu continuo caindo. Diga, amor, alô, né? É assim Ou porque mesmo. é parte do processo que tem que ser trabalhada agora, né? Que chegou o momento. Aí a É. gente acha que caiu, mas né, que ele simplesmente Agora está tendo um emerge com mais pouquinho. força. Agora está tendo uma gotinha de consciência, né? Não é que transformou, né? É o que a gente diz, o autoconhecimento ele não é o fim, ele é o começo. Você começa ali, já não termina. Eu lembro que numa outra situação, onde ou era uma palestra ou era um estudo também nesse mesmo capítulo, que alguém comparou né, esse tema com o nosso mundo atual e os diversos países e diferenças, né, que a gente tem ainda, né, países como né, vamos supor a Índia, né, que as pessoas passam fome, que a vida é tão difícil lá, né, sem recursos, alguns países ainda meio selvagens, como a África, algumas partes na África, ou aqueles outros, né, Etiópia, enfim. Então, na verdade, já existe né, se a gente comparar, né, as pessoas que vivem num país, né, que nascem e vivem em países assim e países, né, comparando com a Itália, Brasil ou Austrália, vamos dizer que são mais progredidos, né, do que aqueles. Então, de alguma forma, eu acho que a gente já pode se sentir privilegiada que a gente está num local, né? E com certeza a gente foi merecedor disso, né? De estar num país onde né, não tem tanto sofrimento e a vida, né, não é, essa jornada não é tão difícil como para essas pessoas, né, que estão em situações, em locais diferentes. Isso que eu ia complementar. Ninguém está no lugar errado na hora errada, né? Todos nós, inclusive coincidência que todos nós nascemos no Brasil, nós três e nós quatro, e moramos fora, por algum motivo também, né? O fato da gente ter nascido no Brasil e hoje não estar no Brasil, tudo isso também tem alguma explicação que a gente vai encontrar ou já encontrou, para a gente estar vivendo hoje uma situação diferente daquela que nos encontrávamos há uns anos atrás, né? Mas tu vê, inclusive pelo espiritismo. Hoje a gente faz esse estudo, né? A gente tenta levar o estudo nos diferentes países que a gente vai e provavelmente isso só se dá porque nós realmente nascemos no Brasil, onde o espiritismo foi mais desenvolvido, né? Eu lembro sempre que tinha um dirigente da minha casa espírita que ele dizia assim, né? Olha, nós nascemos no Brasil, mas você se prepare que vai todo mundo reencarnar lá na Europa, vai todo mundo reencarnar no velho mundo, né? Porque vai ter que difundir esse negócio por lá. Aí quando eu disse, eu tô indo embora para a Itália, ele disse, não, Mirella, nessa encarnação não, é na outra. Vai difundir lá, é só na outra, né? Apressadinha. Eu estava pensando que era só na outra, mas é essa a ideia, né? Quando a gente chega, a gente vê o quanto são os germes ainda, né? Eu me sinto muito honrada de ter nascido no Brasil, crescido com
a testa brasiliana, né? No sentido daquela cabeça que o povo tem, porque influencia naquilo que nós somos, né? A gente não imagina, mas o quanto isso faz parte de uma oportunidade. E a gente não vê, né? Eu acho que a gente é muito cego ainda nisso. Então, existe sim essas mudanças, até dentro do Brasil existe, né? Não precisa nem a gente ir tão longe. Se você pegar as diferentes regiões do Brasil, que é um mundo, né? A gente vê regiões em que a população ainda está no estágio mais primitivo, né? Pouquíssimos, né? Indígenas, mas ainda tem. Então, regiões mega desenvolvidas e mega desenvolvidas também, que não quer dizer a moral, mas né, o avanço da tecnologia, da inteligência naquele sentido. A gente está no meio disso o tempo todo, né? E o convite para esse despertar moral, né? É o despertar para que a gente pare de sofrer tanto, porque embora a gente viva, né, numa situação de vida tão privilegiada, como a Marley falou, né, em que a gente tem a tecnologia, em que a gente tem, né, os estudos, a gente tem a explicação, a gente sabe, mas a gente só reclama, né? A gente só acha que a vida é difícil, a gente só acha que parece que a gente está preso num negativismo que não condiz, né? Se a gente tem todas, assim como as populações que estão no estágio mais, ou em situações mais difíceis, como prova ou como desenvolvimento, né? Cada um tá ali, mas vamos supor, a gente está aqui, a gente tem como aproveitar isso, e a gente só reclama, né? Que a vida não é boa, que a vida não é isso, que a vida é. Então, falta uma visão positiva daquilo que enfrenta. A gente ainda não tem essa, né, essa consciência do papel do que a gente tem para enfrentar por causa da nossa infantilidade, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Eu não sei como foi para vocês, mas para mim a minha mudança me exigiu muita humildade, né? Muita humildade, porque eu vim como estudante, eu não tinha língua, então, né, eu já tinha uma formação no Brasil, já tinha uma formação acadêmica e profissional, e eu trabalhei de faxineira por 3 anos, né, para bancar meu mestrado. Mas trabalhei, né, faxineira, né, só andava de ônibus para cima e para baixo, né, só conseguia arcar com as minhas despesas. Então, se come muito simples, você se veste muito simples, então, trabalha muita humildade. E é da forma que você se mantém e consegue ficar, né? Porque se você não aprimora esse teu lado né, de ser humilde, e aí não consegue. Pois é, e a humildade de aproveitar também a oportunidade, né? Porque, vamos supor, um país que tem esse trabalho para oferecer, só que a gente tem uma visão, né, de que aquele trabalho ele não é um trabalho digno, que ele não é um trabalho bom. Então, veja, é uma coisa da arrogância da gente que vai para a humildade. Porque eu lembro quando a minha filha foi para os Estados Unidos, né? E quando ela chegou lá, ela súbito conseguiu uma empresa, né, que trabalhava com faxina. E eu disse, nossa, que fantástico esse país, né? Que as pessoas que fazem, não sei como é aí na Austrália, né? Mas lá nos Estados Unidos eles trabalham com faxina e o ganho é maravilhoso, fantástico. E eu disse, mas que honra, né? Que profissão honrada. Porque no Brasil a gente não tem, né? A gente vem da escravidão, né? O pessoal que trabalhava nas casas trabalhava para comer. Estou dizendo escravidão no nível camuflado, né? Depois da escravidão. Então, assim, eu tenho memória das pessoas trabalhando na casa dos meus avós. As crianças vinham das suas casas no interior, onde passavam fome, para estudar, comer e ter onde dormir, minha gente. Né? Então, veja a nossa visão no nosso país, né? Então, é uma visão em que as pessoas, vamos dizer assim, as piores, né? Que não é que sejam piores, mas é a visão, assim, quem vão trabalhar. Aí você chega em países onde, poxa, que legal, você pode chegar com a formação, com tudo que você tem, né?
e aquele trabalho que é tão fundamental, que é tão importante ser remunerado. Não é uma visão? Agora, concordo com a Marley, né? O quanto é preciso a gente se humildar com a cabeça que a gente tem, né? As crenças limitantes que a gente traz, né? Ah, minha filha ficava malzona, né? Então eu digo, cara, como que tu tá mal? Tu tá ganhando melhor que eu, cara? Que coisa, né? Mas não, o peso do trabalho ser um trabalho que pra gente é desqualificado. Eu olhava, eu sou mega empreendedora, né? Quando eu olhava, eu dizia, meu, já tô abrindo uma empresa, né? Eu ficava olhando, meu Deus, que fantástico! Vai, leva gente, monta uma empresa. Porque você vê o mal, mas o mal tá na gente, né? E aí sim, a gente precisa, aí a gente vai se humilda, né? É difícil, muito. Eu acho que para cada um de uma forma não é fácil deixar o país, né? Não é fácil, Quem de porque fora não entende, né? Mas para se manter, vir é fácil, se manter aqui em qualquer condição, né? Que a gente, cada um de nós veio por um motivo, né? Mas não, quem vê de fora, é engraçado que por anos a gente escuta, ai que chique. Aí tu pensa, depende do ponto de vista, né? ah, Má, que chique, claro que é a oportunidade de conhecer outro país, pô. Vamos mudar essa visão. Eu tenho um amigo, cada vez que quando eu chego lá, ele vai me apresentar para alguém. Ah, essa minha amiga, ela mora na Itália. Eu já olho para ele, porque eu já vou escutar da outra pessoa. Ai, que chique. Maria. E aí ele fala, ela mora na Itália, mas não diz que é chique, que ela não gosta. É, mas isso é interessante também, porque é uma visão de que o Brasil é menos. Eu não tenho essa visão, você está entendendo? Então, veja, quando a gente pensa, ai, você está em um outro país, e ai, que chique, mas, poxa, o Brasil não é menos. Nenhum país é menos. Todo país tem sua grandeza. Eu digo ai que chique, sim, mas não é chique só porque você está num país, né, mais desenvolvido, porque aqui a gente vê tanta dificuldade também. Não sei se lá na Austrália é também assim, mas você vê, né? Então, mas pela oportunidade, né? Veja que riqueza, né? A riqueza de você conhecer outra cultura, a riqueza de você aprender, por exemplo, com essas experiências que a gente passa. Eu sempre fui, pegando o depoimento da Marley, né? Eu sempre fui, desde os 16 anos eu saí de casa, comecei a trabalhar com 18, 19, nunca fui dependente de ninguém. Cheguei aqui na Itália, dependente de um homem, né? Porque eu tive que deixar tudo. E Deus deu um jeito de eu vir do zero. Eu achei massa, né? Eu olhava assim, eu dizia, bonitinho você, né? Mas não podia aliviar uma coisinha, não? Não, bichinha, você vai do zero. E eu lembro que eu vim tão do zero que eu só vim porque a Betsy me trouxe, né? Teria dado outro jeito, porque eu não sou o tipo da pessoa que se barra por uma limitação. Teria dado outro jeito, ou Simone teria ajudado. Mas eu lembro que a Betsy olhou para mim e ela disse: eu pago sua passagem, suas despesas e você me abre a porta para eu ir com você. Mas, embora ela diga que houve essa permuta, né? Eu não vejo assim, eu digo, Deus, que maravilha, tu me botou no zero, mas tu me dá tudo para eu ir. Só que, de alguma forma, o orgulho, né? Porque você diz, poxa, eu preciso de ajuda. Ai, para um espírito arrogante, isso é de lascar, né? Porque nós trazemos essa arrogância. E quando chegou aqui, aí agora eu já mudei, tá, Marley? Eu agora já olho para o Simone e eu digo, adoro, queria só que você me mantivesse, tá massa. Não que você não trabalhe, não, mas porque eu digo, meu Deus, que visão limitada. Por que que nós não podemos depender também, né? Pô, eu posso ser independente, mas ok, por que que eu não posso também na hora que é necessário depender? Então, são convites. Toda mudança ela é um convite, independente da que seja. Né? Quem vem para estudar, ou quem vem para trabalhar, ou mesmo no Brasil, que cada coisa mudança na nossa vida, eu vejo tudo mais ou menos igual, né? Só que a gente com a oportunidade de aprender coisas novas. Que é igual. Né? A gente tem que estar o tempo todo aprendendo a perceber essa arrogância do espírito que nós somos, porque é do espírito, né? Nós estamos aqui no estudo espírita. E quando a gente vê, por exemplo, nós aqui que estudamos bastante psicologia, podemos dizer assim, né? Para o autoconhecimento. O ego, ele não é comandado pela vida. A dificuldade que o ego traz, ela é do espírito. Quando a gente vê o ego rígido, que a gente fica trabalhando, né?
o ego rígido. Não, esse ego rígido, ele vem do espírito que nós somos. Né? Nossa infantilidade não tem nada a ver. Ok, tem a ver com onde a gente viveu, com o que a gente passou também. Mas a dificuldade que a gente enfrentou vem da onde? De quem somos, de onde viemos. Do nosso espírito, né? A gente já nasce com essas barreiras, senão era tudo facinho. Que é o que a gente veio desenvolver, né? Essas barreiras. Por isso que o mundo é tão fofinho, né? Só isso, E aí, de repente, só para encerrar, uma piadinha que não é piadinha, que daí certamente tem um fundo. Ou é ou não é, mas olha, piada não é. Que o brasileiro, apesar dele ter essa coisa de dizer que chique, né? Que tudo que é de fora é melhor, ao mesmo tempo a gente tem uma arrogância impressionante dentro, que daí tem aquela piada que eu digo que a piada depende para quem, porque deve ter gente que acredita, que é Deus é brasileiro. Sim. Né? Que eu já vi várias vezes, eu falo, putz, tem gente que realmente acredita isso, entende? Porque o Brasil, ele também tem esse lado de tem uma a visão espírita, né? Dessa coisa aí, que é aquela coisa do livro, né? Brasil, coração do mundo, Sim, pátria do evangelho. E a gente deturpa, né? A nossa Sim. arrogância deturpa. Porque você tem um papel de você semear uma visão mais ampla, não quer dizer que você é melhor do que ninguém, né? Cada nação tem a sua missão, cada nação tem o seu. E é óbvio que quem está mais, né, mais destruído pelo materialismo tem mais dificuldade do alcance espiritual, né? Por isso que a gente fala, você nasceu ali para você desenvolver, para depois você ir para vamos supor, para os outros continentes, para você espalhar. Tá, mas tá bom, então para que você precisou nascer ali? Porque você já estava pronto? Então, porque você já não foi disseminar, né? Então, é uma arrogância, né, que a gente traz, que a gente não, no lugar da gente entender o papel, né, daquilo, a gente se acha, mas vamos lá, né, vamos e convenhamos, a gente se sente superior aos outros, né, ainda. Eu achei que você ia dizer, mas vamos convir, Deus é brasileiro. Que mané brasileiro, eu não tenho essa coisa dentro de mim, sabe? Eu nunca quis, por exemplo, morar fora, nunca. Eu sempre fui louca, apaixonada pelo Brasil. Agora eu sou louca, apaixonada pela Itália. Se eu chegar lá na Austrália, provavelmente vou ser louca, apaixonada pela Austrália. Porque nós somos cidadãos do mundo, né? A gente vive nesse mundo, a gente não está restrito a um país. A gente vive e já viveu em muitos mundos, né? Em mumuitos países. Em várias tribos, aquelas tribos ali que... alguma coisa do passado. As tribos que a Marley falou. Já ficamos ali, ó. Eu me identifico total. Mas Oi, meninas. Oi, garota. Desculpa, queria só falar uma questão. Eu ouvi tudo até agora que não podia falar, estava lá fora, caminho. Mas aproveitando da progressão dos mundos, só para falar um outro ponto de vista, digamos assim, a gente não esquecer também o momento que a gente está vivendo, né, do coronavírus, porque queira ou não, como disse o próprio texto ali, que ele diz, em todos os momentos, em todas as grandes mudanças, acontecem grandes dificuldades, grandes transformações. E esse momento que nós estamos passando nada mais é do que uma grandíssima transformação para todos nós, né? Na verdade, é um grandíssimo momento, e ele diz ali, pode parar ali, Má, ao mesmo tempo que os seres vivos evoluem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pusesse, e aí segue várias coisas, segura o mundo em suas diversas fases, e tem um outro lado ali que ele fala. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá nesse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar do mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. E, na verdade, essa grande transformação e essa grande mudança que nós estamos passando hoje, nada mais é do que um grande convite de nós nos transformarmos moralmente, e como bem vocês falaram, não sobre olhar ao outro, não sobre se medir em relação ao outro. Brava, Má, é isso aí. A própria destruição que parece para os homens, perfeito, é esse mesmo.
o fim das coisas, que muita gente nesse momento encara tudo isso como o fim das coisas, que terror, é horrível, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais evoluído, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Essa, para mim, é a chave dessa leitura de hoje, porque tudo morre para renascer, e a gente está tendo oportunidade nesse coronavírus, digamos assim, nessa grande transformação, naquilo que qualquer pessoa queira dizer, ruim, bom, horrível, maravilhoso, seja o que for, é um renascimento. Então, nós estamos tendo uma grande oportunidade de renascer sem termos desencarnado nessa encarnação. Então, o que nós vamos fazer com esse renascimento? É um convite para nós mudarmos moralmente, para nós nos melhorarmos moralmente. E não importa onde, somos cidadãos do mundo, não importa em qual lugar. O importante é que a casa dentro da gente esteja em paz e esteja abrindo a sua consciência, que esse é o momento de nos transformarmos para nos prepararmos para esse progresso, para esse mundo de regeneração, que se todos quisermos vir a habitar, temos que estar prontos, porque o convite é agora, e é esse o momento. E é isso que eu queria dizer como convite para todos nós. Vamos habitar, né? Não sabemos se nós vamos voltar um pouquinho para aqueles mais pesadinhos, se vamos direto, né? Fé em Deus. Vamos lá. O importante é trabalhar. É fé em nós, que Deus já dá. Exato. Deus já está fazendo. É fé em nós, exatamente. E procurar mudar dentro da gente, né? Porque se a gente ficar, mas será que eu vou? Quem sabe vai demorar umas encarnações. É um comodismo que a gente. Não, quem sabe eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Você sabe que esse paralelo que você fez é muito interessante, porque eu acho que a maior coisa do coronavírus que a gente está vendo até agora é que ninguém tem controle. Exato. Eu acho que o maior mal da humanidade é isso, né? Você acha que você tem o controle das coisas. Eu estava aqui no telefone falando, né, com o meu caçulinha, que eu estava dizendo, vem agora, meu filho não quer vir agora não, porque olha, se fechar a Itália, meu filho não entra mais, desesperada, né? Você fica tentando controlar para que as coisas saiam do jeito que você quer e não saem, né? E eu acredito que essa coisa desse momento, né, histórico, que eu não acreditava que ia levar tanto tempo, né? Agora que vocês estão vendo, que eu não sei como é que tá lá na Austrália, a Marley, mas esse movimento todo aqui, ontem eu estava atendendo uma paciente que ela é enfermeira, e ela estava dizendo, ela disse, voltou, o hospital não tinha mais gente, os outros que estavam recebendo já lotaram, a gente já teve que fechar um departamento para receber os pacientes, tem reinfecção, ela disse, eu já tinha feito o exame e eu era imune, agora ela refez o exame e em 3 meses a imunidade, esparita, né? Então, veja, ninguém sabe de nada. Mas, olha, que exercício para o ego. Exato. Né? Eu fico olhando assim, né, do ponto de vista do nosso crescimento moral. Cara, que exercício. A gente não sabe de nada. Eu comprei as passagens para os meus filhos, porque eu vi, né? Comprei para o final do ano, né? Para janeiro, para eles poderem vir. E aí, de repente, você olha, você não tem controle de nada. Nada. De nada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E isso é um exercício, meu Deus do céu. Não, e no mundo inteiro, então não tem mais a desculpa de dizer, porque eu sou desgraçada que estou aqui num país que está acontecendo. Não tem, estamos todos no mesmo barco e no mesmo momento, que é mais interessante, né? É uma coisa cíclica que vai navegando de igual maneira por todo mundo. Só muda o comportamento, né, de país. Por isso que eu disse assim, eu não sei como é que tá aí, Marley, na Austrália. Eu sei que a gente passou um pouquinho, mas... Senhor Jesus. Aqui a gente sempre foi meio controlado. A gente teve um estado que teve um problema bem grande porque ele foi todos as pessoas voltando, né, para a Austrália e alguns então todos os voos eram voltados para aquela cidade, né, que é Melbourne. Então eu acho que eles tiveram em torno de 50 mil casos. Mas a Austrália em si, o restante da Austrália provavelmente ficou menos de 10 mil, o restante. Então, só um estado teve 50, que agora está sob controle.
os demais estados não têm mais casos no momento. Está se abrindo para Nova Zelândia só, mas qualquer outro voo internacional não está fechado. Eles são bem conservadores, então acho que vai demorar um pouco. Tem a diferença do país, né? Então, assim, o país está fechado ainda, né? Totalmente tentando se blindar. Né? E não sei se por conta da característica econômica, obviamente, né? A gente não sabe, né? O que move, porque são os dirigentes que movem. E a gente fica ali, mas como a Má disse, é o mundo inteiro, independente de raça, independente de dinheiro, independente de tudo, né? Nas mãos de algo que você não sabe quanto tempo leva para passar. Né? Exato. E com a oportunidade de fazer coisas que jamais no mundo desenvolvido, como todos estávamos, nós teríamos, que é smart working, trabalhando de casa, tendo mais oportunidades de ficar, as empresas mais, não todas, mas claro, muitas mais sensíveis, exato, a família, a questão da qualidade para o seu empregado, para o seu colaborador. Então, é um momento, gente, de realmente transformação, mas é importante que aproveitemos esse momento de transformação fora para olharmos para dentro, né? Sim. Porque, na verdade, tudo pode passar e nós continuarmos os mesmos. Mas eu acho que é muito difícil, porque eu acredito que essa grande transformação lá fora, de alguma forma, ela mexe até os corações um pouco mais adormentados ainda. E mesmo que não se percebam, talvez, transformando, com certeza está tendo um impacto nas vidas. Aí adoecem, né? A sua visão ela é muito interessante por isso. Pode acontecer da gente não se transformar pela consciência, mas aí a gente está vendo o boom de doenças psicológicas por causa do medo, né? Aí as pessoas adoecem, aí quando adoecem, vê que Deus é sabido, né? Oh, meu Deus. Nada por acaso, né? A gente busca, acontece, né? Na leitura, né? Existe uma destruição para ter uma construção. Tem gente que vai ficar só na visão da destruição, né? Exato. Outros vão conseguir renascer dessa destruição. E vão ter sabedoria, né? E renascer melhores. O evangelho sabe tudo também, hein? Não, é um problema esse evangelho. Se a pessoa passar a vida estudando, eu lembro que durante muitos, muitos anos no Espiritismo eu só estudava o evangelho. E aí o povo ficava estudando, eu disse, gente, mas estudar o que mais? Eu não tenho condição de estudar o que mais? Isso aqui eu não aprendi ainda. Não estou com condição de ir além. Porque por isso que eu até disse, vamos começar do início, né? Vamos fazer o evangelho passo a passo, porque é um presente divino para reflexão, está presente na nossa vida, né? É uma coisa diária, cotidiana, tanto que os estudos da gente não são estudos, né? São estudos do que a gente vive também. Porque é completamente atual, não, né? Muito avançado para nós. E ele se encaixa na realidade de qualquer período, né? Quem provavelmente não leu essa leitura há alguns anos atrás e se encaixava no que a gente vivia na época. Sim. E é muita sabedoria mesmo. Só. É vero. E o meu que é desse tamanhinho, é muita sabedoria numa coisinha dessa. Estudei a vida toda num desse, mas lá na minha casa espírita era desses. Basta a gente começar a utilizar essa sabedoria para as nossas vidas, né? Para dentro da gente, mesmo que seja uma gotinha, como hoje chove tanto lá fora, uma gotinha de chuva que possa penetrar no nosso coração, já nos inunda com uma sabedoria gigante, que a gente possa utilizar essa gotinha para molhar, para respingar em muitas outras vidas, né? Nos molhar por dentro e respingar em muitas outras vidas. A semana passada eu não estava, não sei se a Marley estava, mas adorei esse Evangelho com 4, amei. Tava. Eu que não estava, né, Marley? Mas adorei, fica muito, muito, muito bom, mais energia, sabe? Quanto mais gente, melhor. Não é? Que maravilha. Então, alguém com um coraçãozinho pulante para fazer o fechamento? No meu tá aqui, ó. Marley tá aqui no meu, não sei de vocês. Marley tá aqui. Eu posso fazer. Ok.
Vamos fechar os nossos olhos, relaxar, agradecer a oportunidade de hoje, o aprendizado que tivemos, esperando que a gente possa absorver as palavras, as informações, as reflexões, e que elas possam nos acompanhar no nosso dia a dia, que possam nos auxiliar no nosso progresso, no nosso melhoramento individual. E vamos imaginar uma luz dourada caindo sobre nossas cabeças, nos envolvendo, nos deixando mais calmos, mais conectadas com o nosso espírito, com o nosso corpo. E assim agradecendo a presença dos encarnados e desencarnados que aqui vieram para esse encontro e desejando que podemos novamente estar na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo dia, para prosseguir com os nossos estudos do Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Sim. Que lindo, Marley. Obrigada. Obrigada, Marley. Para quem trouxe Obrigada, meninas. Tenho a certeza de que foi fluidificada pelos espíritos aqui presentes. E para quem não trouxe, semana que vem a gente traz sempre a nossa aguinha. Tá? Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Vocês também. Obrigada. Vocês também. Gratidão. Tchau.